Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso curso de olho no unificado, de olho no concurso unificado da Justiça Eleitoral. Lembrando que nós lançamos 2 cursos de simulados de olho no unificado. Um para aqueles que vão prestar para o cargo de técnico e o outro para quem vai prestar para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Hoje nós vamos para o simulado 14 de técnico judiciário, área administrativa. Lembrando que no caso do técnico, são 3 disciplinas, que nós trabalhamos nos simulados: constitucional, administrativo e eleitoral. Nós vamos começar nesse simulado 14 a resolver as questões de eleitoral. Então pegue o seu simulado, que já foi disponibilizado, e vamos lá para a questão, as questões de eleitoral, tá? Não precisa aqui seguir a numeração, você vai conseguir reconhecer pelo comando da questão. Mas vão lá para o bloco das questões de eleitoral. Hoje, em eleitoral, nós vamos falar sobre o direito eleitoral na Constituição, depois, constitucional, direitos individuais e a Lei 8.112 no direito administrativo. Se você não adquiriu o curso ainda, é só acessar o nosso site eleitoralcombruno.com.br. Certo? Bora começar a resolver as questões? Então, primeiramente, nós começaremos com o direito eleitoral na Constituição. Primeira questão, 2023, banca Fundatec. Vejam, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, são causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Essas causas estão no artigo 15 da Constituição, que fala que no Brasil é vedada a cassação de direitos políticos. No entanto, autoriza-se a perda ou a suspensão nas hipóteses do artigo 15. Mas a questão fala: são causas de perda ou de suspensão, exceto. Então, quais são as exceções? Letra A. É uma hipótese a incapacidade civil relativa? Não, porque será hipótese de suspensão dos direitos políticos a incapacidade civil absoluta. Relativa, não. Então, é uma exceção. Provavelmente vai ser o nosso gabarito. B. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Verdadeira, que é uma hipótese de suspensão de direitos políticos. Letra C. Recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta ou prestação alternativa. Verdadeira também, uma hipótese de suspensão. Cancelamento da naturalização por uma sentença transitada em julgado. Aqui, pessoal, o cancelamento da naturalização é uma hipótese de perda, mas está lá no rol do artigo 15. E letra E, ato de improbidade administrativa é uma hipótese de suspensão. A única situação que não consta no artigo 15 é a da letra A, que falou incapacidade civil relativa, e o certo seria incapacidade civil absoluta. Ok? Questão número 1, letra A. 2. Essa foi cobrada no concurso da CGDF 2023, banca Sebrasp. Conforme a Constituição de 88, são inelegíveis. Lembrando que a inelegibilidade, ela impede o exercício da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Então, são inelegíveis previsões que nós temos na Constituição e também na Lei Complementar 64 de 90. Estrangeiros são inelegíveis? Eles podem ser candidatos? Não podem, então são inelegíveis. Os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório, que são aqueles brasileiros do sexo masculino que estão prestando serviço militar obrigatório, eles são também inelegíveis. E os analfabetos? Os analfabetos não podem exercer a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, ok? Mas eles podem votar? Podem, mas o foco aqui é na inelegibilidade. São inelegíveis. Todos os itens estão corretos, concordam? Estrangeiros, conscritos, analfabetos, todos eles são inelegíveis. Todos os itens estão corretos,
Por isso que o gabarito da nossa questão número 2 vai ser a letra D. No simulado, você encontra como 12, caso você queira, mas basta você seguir aqui os comandos da questão. Terceira questão. FGV. Agora tem uma historinha, né? Como sempre. FGV adora uma historinha. Joana, estudante de Direito, questionou seu professor a respeito da correlação, na perspectiva da ordem constitucional brasileira, entre os conceitos de cidadania, nacionalidade e direitos políticos. Questão interessante esta, hein? O professor respondeu corretamente em qual alternativa? Letra A. Todo aquele que tem nacionalidade brasileira é cidadão? Falso. Está afirmando, né? Não, porque para ser cidadão precisa ter os direitos políticos conquistados com alistamento eleitoral. Uma pessoa, por exemplo, que tem 10 anos é nacional, mas não é cidadão, porque só começa a partir do momento que ele se alista eleitoralmente, que é possível a partir dos 16 anos, né? Então, todo cidadão é aquela máxima. Todo cidadão é um nacional, mas nem todo nacional é um cidadão. Falsa letra A. B. Todo aquele que tem a nacionalidade brasileira tem direitos políticos. Falso. Os direitos políticos, eles são conquistados a partir do momento em que se alista eleitoralmente e que é possível ser votado. A partir dos 18 anos é possível ser votado. É obrigatório o alistamento e a idade mínima exigida para o cargo de vereador, que é o cargo com idade mínima, a menor idade exigida para ser candidato, né? Então, quando afirma que todo aquele que tem nacionalidade brasileira tem direitos políticos, é uma afirmação incorreta. Letra C. O cidadão pode adquirir os direitos políticos com alistamento eleitoral. Olha, o cidadão pode adquirir os direitos políticos com alistamento? Falso. Na verdade, antes dele adquirir os direitos políticos, ele não é cidadão, ele é um nacional. Veja que a questão tenta te confundir. Ele não adquiriu ainda, então ele não é um cidadão, ele só é quando adquire. Ele é um mero nacional. Falsa letra C. D. Todo aquele que tem a nacionalidade brasileira, quando nata, pode se tornar cidadão, o que é vedado ao naturalizado. Incorreto, porque tanto o cidadão, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, eles poderão aqui ser cidadãos, basta que se alistem eleitoralmente. Falsa letra D. Letra E, aquele que tem a nacionalidade brasileira pode se tornar cidadão. Claro, para ele se tornar, tem que se alistar. Momento em que irá adquirir os direitos políticos. Verdadeira, assertiva, letra I. Questão número 3 é o nosso gabarito, letra E. Questão 4. Cada senador será eleito com 3 suplentes. Aqui nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? Para não confundir. Na verdade, cada estado é que terá 3 senadores. A renovação será alternadamente entre 1/3 e 2/3. Uma eleição renova 1, outra eleição renova 2. Mas cada senador ele vai ter 2 suplentes, e não 3, como afirmou a questão.